Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo então ao nosso podcast Pausadamente. Vamos começando mais esse novo episódio agora, hoje com um tema um tanto quanto diferente e para muitas pessoas eu ouso dizer que talvez seja até mesmo desafiador. E principalmente algumas pessoas, quando eu comentava sobre a série, sobre o calendário de gravações, algumas pessoas questionavam, nossa, mas esse tema é pesado. Nossa, por que isso? Por que aquilo? Mas tem muito a ver com alguns momentos que nós precisamos dar uma pausa para nossa mente, de pensar em porquês e pensar em situações, e precisamos pensar no nosso dia a dia. Hoje, então, nós trazemos aqui a Ingrid Zibel, ela que é advogada criminalista, com uma grande experiência, já há quase 10 anos, né, Ingrid, no mercado da advocacia. Vamos falar do mercado, assim, de uma forma, né? A gente sabe que é uma área de atuação muito específica. Sim. E que ela oferece, ao mesmo tempo que algumas oportunidades, desafios constantes e cotidianos, né? Perfeitamente. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ti, antes de nós entrarmos nos nossos temas principais, aí a tua vida acadêmica, as tuas formações, enfim. Então, Gustavo, olá a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo. Primeiro, quero te agradecer o convite. É sempre uma alegria, uma satisfação enorme estar contigo conversando, né? Tanto aqui no podcast, sendo gravado ou não. As conversas contigo, Gustavo, são sempre muito proveitosas. Adorei esse teu projeto, assim como sou fã de todos os teus projetos, né? Te acompanho há bastante tempo, nós já somos amigos há muito tempo, né? É uma felicidade muito grande para mim ter a tua amizade e acompanhar a tua trajetória também. Então, esse projeto é mais uma marca aí do teu sucesso e das tuas boas ideias. Só trazes gente legal e eu aqui, né? E aí eu tô aqui de metida aí no meio desse povo legal que tu traz aí. E sim, como vinhas falando, então vou me apresentar para quem nos ouve, né? Para quem nos vê. Como estamos falando, sou advogada criminalista, já inacreditavelmente há quase 10 anos. Um tempo já bem significativo, né? Que quando a gente se forma, tudo que a gente quer é que o tempo passe rápido, a gente já tem experiência e quando a gente pisca, a gente já está há quase 10 anos formado. Mas, como vinhas dizendo, a área criminal é, sim, uma área cheia de desafios. Naturalmente, todas as áreas têm os seus desafios, mas posso falar com propriedade da minha, que é uma área que eu amo muito. E já li em determinados lugares assim que tu descobres aquilo que tu gosta quando tu podes falar daquele tópico, daquele tema por muito tempo sem te cansar. E eu sou a prova viva disso porque eu falo, a gente estava brincando aqui até agora que o podcast ia durar 4 horas, mas eu falaria sem problema nenhum sobre advocacia criminal durante 4, 5 horas. Já fiz palestra de 1, 2, 3 horas até, porque às vezes se abre para pergunta e aí estudante ou público, colegas, enfim, acaba durando bastante, assim, e não me canso, porque é um tema que mora no meu coração, assim, que eu exercito todos os dias, então que eu gosto bastante. Uhum. Ingrid, e para nós começarmos assim, quem é a Ingrid quando ninguém tá olhando, quando não tá conversando com ninguém, no seu cantinho? Quem é ela? Então, isso me remete, essa expressão no seu cantinho me remete muito ao momento que eu chego em casa e aí eu quero realmente ficar no meu cantinho, a caixinha do nada. Uhum. Porque a gente que lida com pessoas todos os dias, a gente passa o dia inteiro conversando, falando muito. Né? Antes de vir para cá, eu atendi 4 pessoas numa reunião só. Antes disso, atendi uma outra pessoa. Depois de sair daqui, vou atender outras pessoas. Quando a gente não está atendendo o cliente, a gente está respondendo no WhatsApp. Quando não está respondendo no WhatsApp, está fazendo audiência, ou fazendo reunião, ou fazendo algum outro ato. Então, a gente está sempre falando, né? Inevitavelmente, o tempo todo exercendo aí a oratória e falando e o tempo todo que a gente está falando, a gente está fazendo raciocínios e fazendo esse pensamento e acaba queimando óleo, né, como se fala. Então, quando eu chego em casa, quando ninguém está olhando, como tu dissesse, no meu cantinho, eu tô bem quietinha, zerando a mente,
Às vezes sem olhar para nada, sem fazer nada. Não, nem ver TV, nem nada. Só ficar na minha. Agora me mudei há pouco, tu sabes, né? A gente se mudou há pouco. E estamos arrumando aos poucos, assim, a casa. Que a casa é uma coisa, assim, que nunca tá pronta, né? A gente tá sempre, aos poucos, ajustando. E estamos, aos poucos, arrumando. Eu coloquei uma cadeira essas cadeiras de balanço, assim, no pátio da minha casa. Então, é um espaço que eu gosto de chegar e ficar um tempo ali, às vezes no solzinho, enfim. Então, quando ninguém tá olhando, eu sou essa pessoa que quer zerar, assim, o pensamento e dar uma neutralizada para depois virar a Ingrid casa. Momento em casa, assim. Então, a tua pausa da mente, né, pegando o nosso nome do podcast, Sim. geralmente, é esse momento de não fazer nada, de acalmar, sem ficar ouvindo nada, sem prestar atenção, né, de fato, em nada. Sim. É isso, assim. Sim, exatamente. Mas Exatamente. E eu gosto dessa coisa de ter um local, assim, com planta, com verde. Na casa onde eu me criei, tinha bastante pátio, planta, enfim. Então, no final da tarde, assim, eu me lembro de ter passarinho, assim. Então, é uma coisa que eu tô bastante acostumada. Me lembro, tô tentando reproduzir isso lá em casa. Sim. E pensando por um lado ainda contínuo com esse tema, mas a gente sabe que as pessoas têm diversas interpretações da advocacia criminal. Sim. Né? Minha primeira formação também foi o direito, então ainda advogava até há pouco tempo. Então a gente sabe que existe muito disso. E qual uma interpretação errada que as pessoas têm, talvez, de ti? Que tu já comentaram, ou tu já ouviu alguém comentando? Eu entendo, assim, eu observo, já vi em algumas circunstâncias, já me falaram, inclusive, depois que tu conversa um pouco, assim, com as pessoas tendem a achar que eu sou muito brava. Nossa. Eu não sei porquê, inclusive já fiz até botox aqui no meio da testa, porque eu tinha uma marquinha que chama marquinha da brabeza mesmo, né? Ah, não sabia disso. Porque que é aquela coisa da pessoa sisuda. As pessoas tendem a achar que eu sou muito braba. Nossa. E aí eu não... acho que talvez porque em momentos que eu tô mais concentrada, eu acabo ficando mais séria, enfim. E as pessoas tendem a achar que eu sou muito brava. E assim. talvez até pela própria prática, né? Dinâmica mas do eu trabalho. não sou brava, eu sou uma pessoa tranquila, né? Não morde, que nem dizer. Não mordo. Não, só de vez em quando. Não. Ingrid, e algum ponto que talvez as pessoas elas se surpreendessem de saber sobre ti? Se surpreendessem? Bom, tem algumas coisas. Como, por exemplo... normalmente as pessoas, quando atuam na área criminal, acabam atuando também na área criminal, né? Uma coisa que as pessoas, quando conversam comigo e acabam... mas só atua na área criminal, acaba sendo uma coisa que as pessoas não percebem de imediato ou não imaginam de imediato. O meu escritório atua há 10 anos e eu atuo somente na área criminal há 10 anos. Quase 10 anos, fazendo aí os 10 anos. Caramba. A gente tem, obviamente, algumas demandas. Eu tô cadastrada, naturalmente, em algumas demandas de outras áreas. Sim. Que são demandas que guardam alguma relação com algum processo criminal, né? Sempre tem alguma relação. Mas a gente atua em processos da área criminal. E essa vamos dizer assim, escolha, né? Foi o direito criminal que te escolheu ou foi tu quem escolheu o direito criminal? Porque muitas vezes, né, nós saímos da graduação pensando, olha, vou fazer estágio ali, aí vou conhecer, né, durante a graduação ainda. Sim. Como é que foi essa atuação na área, assim, esse início? Esse início foi assim, Gustavo. Eu fazia estágio. Eu estava no 2º ano da faculdade e eu via que meus colegas que já estavam fazendo estágio estavam muito adiantados, assim, o professor começava a falar alguma coisa e eles já sabiam, já tinham exemplos, já tinham um caso concreto para falar sobre. E eu disse, não, eu preciso fazer um estágio, né? Um estágio, eu tô vendo que os colegas estão muito adiantados, enfim. Eu, não, preciso fazer um estágio. Comecei a me inscrever, me cadastrar em tudo que era possibilidade de estágio que aparecia. E aí apareceu uma oportunidade no Ministério Público. Não, primeiro apareceu uma oportunidade numa delegacia. Foi o primeiro estágio que eu fiz. Tá? Eu fiz estágio na Delegacia da Mulher. Fiquei 1 ano lá. Depois fiz uma prova no Ministério Público. Passei
também tinha que fazer uma prova, uma seleção e tal. A prova que eu fiz, na realidade, era para área civil. Mas aí, como ficou um cadastro reserva aberto ali, acabaram uma promotora da área criminal, precisava de estágio, acabou utilizando esse cadastro reserva. E aí me chamou. Como eu já tinha feito estágio na delegacia, ela me chamou, porque eu já tinha uma visão ali do procedimento criminal, me chamou. Uhum. E depois disso, um juiz também da área criminal me chamou para trabalhar com ele, fiz prova, etc e tal, e também fiz estágio com ele. Então, assim, tudo isso na área criminal. Caramba. Eu não tenho como não dizer que a área criminal, né, não me escolheu. Isso é impossível, assim. No meu caso, foi muito isso que aconteceu. A área criminal me escolheu. Criminal que te escolheu. Que legal, caramba. E são coisas que... eu sempre falo muito isso, né? Às vezes as pessoas, elas pensam que elas precisam ter o controle das situações da vida. Mas, às vezes, a vida ela vai se encaixando e vai nos mostrando oportunidades e caminhos diferentes, né? Talvez algumas pessoas pensem, pegando da área do direito mesmo, nossa, eu gostaria de ir muito pro direito empresarial, né? Trabalhar somente com grandes corporações. Daqui a pouco a pessoa vê que ela gosta muito de família. E vai pra área familista ali. E a faculdade certo, é esse né? grande laboratório, né? Exato. A faculdade é esse momento que tu vai ter a oportunidade de experienciar áreas e situações e momentos e espaços que tu não vai ter oportunidade depois. Sim, Ingrid, mas a advocacia criminal, ela é muito peculiar, né? Ela tem o seu próprio processo penal, mas o criminal, ele lida com uma questão que eu, quanto psicólogo, acabo que sempre, vamos dizer assim, conheço um pouco ali do sofrimento das pessoas. Sim. E quando que, na verdade, tu percebeu esse peso emocional da advocacia criminal? Que muitas vezes não se fala na graduação, né? Nós falamos no direito, se fala muito sobre o processo, sobre trâmites, sobre lidar com questões, mas e aquele peso emocional? Não se fala muito, não, Gustavo. Não se fala nada na graduação dessa grande responsabilidade. Semana passada eu fiz uma palestra na Federal e falava exatamente sobre isso. Era sobre a atuação do advogado na execução da pena. E falava sobre isso. Nós saímos da faculdade sem a preparação de lidar com a parte mais importante do processo, que é o cliente. E com as suas adjacências ali, as suas circunstâncias, que é a família. Quando o cliente está apenado ou por qualquer motivo encontra-se indisponível de contato com o cliente, com o advogado, nós acabamos tendo que lidar com a família dele. E a gente sai da faculdade sem essa preparação para lidar. Eu fui aprendendo assim no escuro, né, tateando no escuro. Fiz uma pós em neuropsicologia jurídica e aí fiz depois outros aperfeiçoamentos assim para conseguir fazer essa leitura do cliente, desse cliente, desse familiar que me procura, para conseguir fazer um acolhimento melhor. Então teve já inúmeras situações que o cliente sentou assim na minha frente e começou a falar e eu na primeira consulta não falei nada jurídico. Só ouvi e acolhi. Caramba, jurídico nada. Jurídico nada. Nossa. Porque não teve espaço para isso, entende? Porque aquela pessoa sequer estava pronta para ouvir algo jurídico. Se eu falasse qualquer coisa jurídica, aquela pessoa poderia ficar ainda mais nervosa, ainda mais preocupada ou qualquer coisa nesse sentido e não estava pronta para receber aquela informação. Exato. E talvez sequer fosse entender, né? Até mesmo não ia entender, exatamente, não ia conseguir elaborar e agir dentro daquela informação que ia passar. Obviamente que a gente, se é uma coisa urgente de se passar, tu passa na hora, etc e tal. Mas... E se a pessoa está muito fora, assim, do prumo, etc e tal, tu chama um parente para conversar. E a gente passa essas informações depois, né? A gente marca um outro horário e passa as informações depois. Mas tem várias situações que tu nem passa a situação jurídica. Ou tu vai aprendendo nesse feeling, aí passando as informações para o cliente na medida em que ele consegue recebê-las. E normalmente isso, Ingrid, é algo que é diretamente, vamos dizer assim, né? Porque, claro, imagino eu que vai depender muito também do tipo de demanda. Eventualmente, uma pessoa que ela está sendo acusada, vamos dizer assim, de um crime, ou talvez alguma que recém tenha cometido, ou é alguma situação que pode acontecer também no meio de algum processo.
ela recebeu talvez uma sentença que ela não esperava? Pode acontecer em qualquer momento. Em qualquer momento. Porque o processo ele é muito dinâmico. Uhum. E as coisas podem mudar muito de uma hora para outra. Nada previsível. Nada previsível, né? O processo é muito dinâmico. Claro, quando a gente recebe um cliente no escritório, nós temos uma série de orientações e aconselhamentos jurídicos que nós fazemos. Como, por exemplo, não conversar com testemunhas, porque isso pode acarretar, inclusive, prisão, Sim. né? Não se esquivar dos atos do processo. Enfim, uma série de aconselhamentos jurídicos assim, que são importantes e que podem até acabar acarretando a prisão dele. Sim. Mas, se por qualquer circunstância isso aí acaba mudando, ou qualquer outra questão, tem muitas situações, né, que é um outro campo enorme, assim, que mereceria uma conversa só sobre isso, mas um exemplo são falsas acusações de abuso de pai e filho, e filha, enfim. Que no meio do caminho surge uma acusação incidental. Esse processo já teve uma acusação, e aí o processo está correndo. E aí tem uma segunda acusação de uma tentativa de contato desse pai, qualquer coisa. Isso aí pode acabar gerando uma prisão. Sim. Né? Então esse acolhimento não necessariamente ele vai ser só no início do processo, Não. Isso pode acontecer tudo pode acontecer a qualquer momento. Ingrid, e aí pensando em toda a tua caminhada até agora, nesses quase 10 anos de escritório ali, tu faz parte da Abracrim também, né? Sim, Associação Brasileira da Advocacia Criminal, é isso? Sim, a Associação Brasileira dos Criminalistas. Os criminalistas. E essa tua experiência, né, na área a nível Brasil, assim, o que talvez tenha te surpreendido mais ou até moldado o teu comportamento? Porque muitas pessoas elas pensam, talvez eu não consiga ser tão especialista, ou para eu ser especialista eu tenho que ter uma longa trajetória. Mas o que talvez tenha moldado mais teu pensamento de que não, eu vou ficar somente na área criminal? Primeiro, em relação ao pensamento de atuar somente numa área. Eu sempre tive a visão de que quem faz tudo não faz nada. Isso é uma questão minha, assim. E, inclusive, dentro da área criminal, tu falou essa experiência a nível de Brasil, né? Dentro da área criminal, vendo esses colegas, assim, de outros estados, outros locais, nós temos muitos subnichos dentro da área criminal. Então, eu tenho colegas que só atuam com crimes sexuais. Eu tenho colegas que só fazem Maria da Penha. Eu tenho colegas que só fazem júri, muito comum. Sim. Tem colegas que fazem, né, especialidades de crimes. Para teres uma noção do quão específico acaba se tornando essa situação. Então, desde o primeiro momento, assim, eu não consegui me enxergar fazendo mais de uma coisa ou qualquer coisa nesse sentido e não consigo, assim, fora uma situação muito excepcional, não consigo enxergar alguém que consiga fazer muito bem. Muito bem. Muito, mais de uma coisa ou mais de duas coisas, enfim, não consigo visualizar. Sim. Inclusive, normalmente, quem é um processualista muito bom acaba se socorrendo de penalistas muito bons e vice-versa, né? Porque a gente precisa dessa colaboração constante, isso é normal. Sim. A Abracrim tem muito disso. A Abracrim é uma associação importantíssima de pessoas que moram no meu coração, assim, de colegas importantíssimos e, enfim, que se estendem aí em todo o país, dão um suporte surreal, assim, em todo o país. Hoje, se a gente precisar fazer um flagrante no Oiapoque, tem alguém lá que vai nos socorrer. Interessante. A Abracrim tem esse braço, assim, esses braços, na realidade. Mas sobre essa questão de moldar o comportamento, eu entendo que o Brasil, assim, do tamanho da extensão territorial que ele é, quando a pessoa vai para um outro local fazer algum trabalho, que seja um júri, uma audiência, qualquer coisa nesse sentido, eu entendo que tu tens que contar com o apoio de um colega de lá. Porque nós temos culturas muito diferentes no nosso país. Então, por exemplo, se tu vais fazer um júri, né, com esse sotaque aqui, em João Pessoa, na Paraíba,
os jurados vão te olhar e vão te tratar como um extraneus, assim, uma pessoa totalmente de fora, e tu já vai ter um descrédito só pelo teu sotaque. Nossa, tem esse ponto realmente cultural, ele é muito forte, né? Com até porque, certeza. claro, o nosso Brasil, ele é, né, com diferentes... até o se sempre fala assim, olha, só no Rio Grande do Sul, né, nós temos diferentes culturas de uma forma muito forte, Sim, né? Então, imagina em questão de país ainda por cima. Então, isso realmente também é uma questão até mesmo estratégica, né? Que precisa ser com pensada certeza. também. Com certeza, tu tem que fazer uma leitura estratégica dos personagens, a leitura dos jogos, né? Uhum. Tu tem que fazer a leitura de quem que tá julgando o teu processo, enfim. Então, a primeira coisa, assim, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, porque eu me perco um pouco, assim, senão a gente vai divagando. E como a gente gosta de conversar e nós Sim. temos muito assunto, sempre, respondendo nesse sentido, eu entendo que a primeira coisa seria tu contar com um colega do local. Uhum. Para fazer algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, ter esse complemento. Inclusive, todas as vezes que eu viajei, a gente sempre conta com um colega do local. Colega do local, interessante, ótimo. E, Ingrid, uma das coisas que... Até tu comentou agora há pouco sobre nós termos diferentes áreas, né? Dentro do próprio direito criminal mesmo, da prática. Tu te dedica mais especialmente a alguma delas, assim? A gente fala muito sobre até mesmo a defesa de homens, né? Sim. Como que se dá essa atuação tua, assim? Como que se deu? Como é que funciona? No início, Gustavo, quando eu iniciei minha atuação, talvez por me identificar, assim, ou por me identificarem, acredito que muito mais por me identificarem, me rotulavam muito com essa questão de defesa de mulher, enfim, eu inclusive tive uma atuação muito forte nesse sentido, em conselhos, etc e tal. E ainda tenho atuações, né, nessa área. Porém, hoje... isso foi mudando com o tempo. E hoje, 87% dos nossos clientes são homens. Caramba! E é uma coisa muito... que me perguntam, assim... Não, mas como assim tu, mulher... e defende homens que agridem mulheres ou que cometem crimes, enfim, como que tu te enxerga, como é que tu consegue fazer isso, etc e tal. Eu enxergo isso de uma forma muito tranquila. Primeiro, nós atendemos muitos casos de falsas acusações. Muitos casos. E isso é uma coisa sobre a qual se fala pouquíssimo. Aliás, não se fala. Não se fala, né? Porque é um tabu. Hoje nós temos, merecidamente, a Lei Maria da Penha, que protege a mulher, que é um instituto importantíssimo, mas que é extremamente desvirtuado em muitos casos. E que acabou sendo criado um mecanismo dentro da Lei Maria da Penha com uma alta proteção e com uma extrema valorização da palavra da mulher, e que nem sempre essa mulher está falando a verdade. Só que a gente não tem ferramentas e mecanismos hoje efetivos no judiciário. Eu atuo todos os dias com isso e eu afirmo isso com todas as letras. Nós não temos, o judiciário hoje não tem mecanismos efetivos para garantir se a mulher está falando ou não a verdade. Sim. Então, se concede esse alto grau de credibilidade à palavra da vítima, e não se tem elementos que se possa aferir ali a veracidade, né, dessa palavra. Sabe, Ingrid, eu converso com algumas psicólogas também, da minha área ali, da psicologia, e principalmente da jurídica também, e elas fazem também algumas perícias envolvendo questões de família. Né? E isso é uma das coisas que mais elas pontuam. Inclusive, algumas também são desse mesmo ponto de vista, porque dentro das perícias, muitas vezes, elas acabam percebendo inveracidade em alguns pontos. Sim. Né? Quando envolve violência, contradições, exatamente. Incoerências e isso. E realmente é um ponto que, claramente, nós não vemos tantas pessoas falando sobre isso, né? Mas que realmente também merece atenção, né? Com certeza. E isso, porque isso causa um sofrimento, né, Gustavo? Muitas vezes, assim, essas pessoas... Inclusive, eu sei de pessoas que orientam, assim... não, mas vai lá, faz um BO, tu vai conseguir a medida protetiva. Porque hoje é uma facilidade muito grande. Muito, exato. Se faz uma ocorrência e quase que imediatamente se consegue a medida protetiva. Sim. Né? A gente sabe de situações em que a casa está no nome do acusado.
a sogra da vítima foi morar na casa, porque a vítima nem no estado está morando mais. A sogra da vítima foi morar na casa. A sogra da vítima não. A sogra do acusado. A mãe da vítima foi morar na casa. E fez uma ocorrência. E mesmo a casa estando em nome do acusado, foi concedida essa medida protetiva e o acusado foi obrigado a não se aproximar dessa casa, que está no nome dele. E com todos os pertences dele ali. Isso, essa casa estava desocupada, mas estava registrada no nome dele. Então, assim, ó, é muito difícil hoje essa atuação. Ela merece uma atenção muito grande. Merece uma atenção muito grande, uma seriedade muito grande para se tratar desse assunto. Ingrid, e isso, esses 87%, né, do teu escritório, assim, ele foi de uma forma ao natural? Ou ao natural. Tu te dedicou nesse público mesmo, assim? Não, foi totalmente ao natural. Não sei te dizer porquê, assim, mas acredito que foi sendo uma questão orgânica, talvez por indicação de... Enfim, aí, pela pessoa ter gostado ou do resultado, ou do atendimento, enfim, não sei. Mas foi uma questão muito orgânica, assim, de indicação. E sempre, eu procuro sempre, quando chega um novo cliente, perguntar, né, como é que nos descobriu, enfim. Sim. E as pessoas hoje têm muito essa questão do marketing jurídico. Verdade. E tem que ser utilizado. Eu sou muito a favor do marketing jurídico, mas eu digo sempre que um bom perfil, um perfil bonito, não vai salvar o teu trabalho. Com certeza. Porque por melhor, mais bonito que seja o teu perfil, quando o teu cliente entrar no teu escritório, tem que estar de acordo com o teu perfil. O teu trabalho tem que estar condizente com aquele perfil. Tem que estar no mesmo nível ou maior. Sim, o teu atendimento, o teu olho no olho com o teu cliente, a condução que tu vai ter com o teu cliente, a tua postura, a técnica com a qual tu vai conduzir esse processo tem que estar condizente com isso. E isso é o grande problema muitas vezes. E não vai ser um perfil bonito no Instagram que vai te trazer clientes. Porque hoje todo mundo tem um perfil muito bonito no Instagram. Sim, e todo mundo tá bem alinhado, tá de terno, e tá de blazer, e tá todo de tailleur, enfim. Então, tu tens que ter mais do que isso. O offline ainda é muito importante. Muito importante, exato. O olho no olho, o aperto de mão, uma conversa bem feita. Isso ainda é muito importante. Até porque é muito baseado na confiança, né? Sim. Então, aquela pessoa que talvez ela tenha... Realmente, ela pode ter recebido uma indicação para te procurar, mas ela vai conferir se ela vai ter a confiança, né? Se vai te dar aquele voto de confiança de que, olha, tu consegue resolver meu caso? E que, como nós falamos ali, ela em algum momento, ela pode estar muito nervosa, muito ansiosa, preocupada. Extremamente. Porque é como eu digo assim também. No tempo que eu advogava, as pessoas perguntavam, Gustavo, tu atende alguma coisa criminal? Eu assim, não, criminal eu não atendo porque, de fato, tem o seu processo, né, específico ali, seu processo, tem um processo penal, mas também porque, de certa forma, se você não entende aquele processo como ele deve ser, o que está em risco muitas vezes é a liberdade da pessoa, né, é a preocupação da família, ou às vezes outras questões ainda detalhadas, como tu falou antes, né, que a pessoa ela já está naquela procura por uma tranquilidade. Sim. Né, por uma esperança, muitas vezes, ali. Então, isso tudo. E, Ingrid, uma das coisas que queria te perguntar, assim, o que tu recomendas que alguém que vai atuar na área criminal, ela precisa desenvolver, ou ela precisa ter alguma habilidade, ou alguma competência, assim? Gustavo, eu entendo que, além do conhecimento técnico, de tu te especializar, entender de processo penal, e todas essas questões sobre as quais a gente acabou falando já aqui, eu entendo que, além de tudo isso, tu entender de gente. Tu entender de gente é muito importante. Tu entender das pausas das pessoas, dos silêncios das pessoas. Sim. Dos barulhos das pessoas. Tu entender de gente. Isso eu entendo que é muito importante. Ingrid, e falar sobre gente... tem alguma situação que tu já tenha, de fato, assim, perdido o sono preocupada com algum cliente? Muitas. Com Muitas? Muitas, se não todas. A situação mais preocupante pra mim é sempre a atual. Se tu me perguntar qual é o caso mais... Qual é o caso que mais me marcou, o caso que mais me preocupa, ou enfim... É sempre o que eu tô lidando agora. Porque é esse que não tá resolvido ainda.
E é esse que meu cliente está esperando uma resposta, e é sobre esse que meu cliente está aflito em casa, esperando ser condenado ou absolvido. E, obviamente, nós sabemos que também o judiciário não colabora tanto, né, em questão de celeridade, né? Não. Nós tivemos situações, uma situação semana passada de eu estar conversando com a cliente no meu escritório, 2h30, ou tipo assim, meia hora antes da audiência, vou me lembrar agora exatamente. Ela saiu do meu escritório, foi pra audiência, eu tranquilizando ela que ia dar tudo certo, etc e tal. Ela saiu da minha sala, assim, pra ir pra audiência, e a minha estagiária avisou, acabou de ser cancelada a audiência. Meia hora marcada, sim, Nossa. Marcada pro ano que vem, novembro do ano que vem, daqui a um ano. Então, e esse também é um outro exemplo de que tu tem que conseguir... Como é que tu vai simplesmente olhar para esse cliente e dizer assim, olha, foi cancelada a audiência, tá? Marcada para novembro do ano que vem. Então tá, até mais. Nossa. Tu não pode só passar essa informação. Eu falei isso, ela começou a chorar. Tu não pode só passar essa informação, virar as costas e fazer o seu trabalho, entendeu? É verdade, é quase como a gente tem dentro da psicologia e da medicina também tem muito, que é o saber dar informações difíceis, né? Então, é muito semelhante a isso. Sim, também, né? Muito. Também tem que saber como conduzir aquela... Muito. E isso ninguém fala, Gustavo. Todo mundo, se tu entrar no perfil de advogados, tu só vai ver o que nem pode, inclusive, absolvições, alvará de soltura e etc e tal. Né? O que é extremamente vedado, proibido, mas enfim, que se vê ainda. Tu nunca vai ver um advogado que teve um cliente condenado a 70 anos. Tu nunca vai ver. Dificilmente tu vai ver isso. E tu chegar para um cliente, e isso acontece todos os dias, porque na área criminal tu vai levar muito mais não do que sim. Sim. Muito mais não do que sim. O comum é um não. Entendeu? E, inclusive, uma das habilidades que tu tem que ter para trabalhar na área criminal, que tu me perguntou, é a resiliência. É conseguir seguir tomando não todos os dias e continuar seguindo. Entendeu? Conseguir olhar pro teu cliente e dizer que mesmo assim nós temos que continuar e que nós vamos continuar. Sim. E isso é realidade. Ingrid, e sobre essa realidade, esses dias eu até conversava com um amigo meu e até eu falei pra ele, nós falando sobre treinamentos empresariais e tudo mais, né? E até eu disse pra ele assim, olha, eu fiz um treinamento um dia pra uma empresa com 12 funcionários, dos quais 8 pediram demissão até 4 meses depois. E ele brincou comigo assim, nossa, e tu acha isso bom? E eu disse, por um lado, as pessoas que elas não estavam rendendo lá, elas pediram demissão. Né? O rapaz que me contratou, da empresa que contratou, ele não precisou pagar, enfim, tudo mais. Então, se nós formos ver, acaba sendo bom. Com certeza. No cenário criminal, muitas vezes as pessoas elas olham, nossa, mas o fulano foi condenado a 16 anos, que advogado é esse? Né? Só que talvez ele não tenham olhado... Ele poderia ter pegado 50. Exatamente. Isso acontece bastante, né, Ingrid, também? Muito, muito. Nós temos situações de condenação, enfim, há 3 anos de reclusão, que na realidade se substitui, né, por serviço à comunidade. Até 4 anos de reclusão substitui a pena por serviço à comunidade e pagamento de prestação de pagamento pecuniário. Que a gente comemora porque era para ser uma pena de 10 anos. Sim. Então, o advogado criminalista, não existe o pulo do gato, não existe essa, como diz um grande querido amigo meu, não existe tirar o coelho da cartola. E às vezes eu converso com ele, a gente se liga e conversa bastante sobre casos, assim, enfim. E eu ligo para ele e digo assim, olha, eu preciso tirar um coelho da cartola. E ele, tá, mas que tamanho é esse coelho? Como é que é esse coelho? Enfim. Então, tem situações que a gente vai procurar minimizar danos. E vai estar tudo certo. Entendeu? A advocacia criminal, ela vai... Não é somente o foco na absolvição, né? Que as pessoas tanto desejam. Nossa, isso é coisa de filme. Que tu vai descobrir uma prova, que tu vai chegar... Isso é uma coisa muito de filme. Que tu vai chegar no meio da audiência com uma prova que ninguém sabia. Vai jogar no meio da mesa. O juiz vai ver, não, mas isso
está absolvido e acabou o processo. Sim. Isso não existe. Ou até já tive situações parecidas, assim. Sim. Mas é muito raro. Uhum. O grande... Isso eu vi uma palestra uma vez do Dr. Elias Matarassad, um dos grandes criminalistas do país, que foi advogado da doutora Morte, que era uma médica acusada de matar pessoas na UTI para liberar leitos. Sim. Algo nesse sentido. Isso. E ele absolveu, né, essa acusada. Mas ela ficou taxada para sempre com esse crime, nunca mais conseguiu trabalhar, etc e tal. Enfim. E ele dizia ele fez uma palestra sobre, e me deu um livro, assim, sobre essa acusação, sobre esse caso, né? Que o grande papel do criminalista não é vir com uma grande cartada, assim, que vai resolver tudo. Mas sim ter o olhar técnico de minuto a minuto, ou petição a petição, argumento a argumento, vir construindo a defesa, detalhe por detalhe. A defesa, ela mora no detalhe. Ela não mora numa grande coisa que vai destruir tudo. Não, a defesa criminal, ela mora no detalhe. Na atenção aos detalhes. E na calma. As pessoas muitas vezes têm pressa, e é totalmente compreensível. Se eu fosse acusada de um crime, eu teria pressa de resolver isso. Sim, porque há uma angústia muito grande, constante ali na tua vida. Mas depois que tu é acusado, tu tem que ter calma de resolver as coisas. Ingrid, e nessa calma de resolver as coisas, também tem um outro ponto que imagino eu que todos os advogados criminalistas já têm essa noção, mas também é a interdisciplinariedade, né? Sim. Tu atua hoje também com psicólogos, com psiquiatras forenses, né, peritos. Sim. Como é que é essa atuação, assim? Ela é fundamental hoje para a prática, com certeza, né, da advocacia, né? Com certeza. Para muitos tipos de crime que são mais técnicos, que exigem uma perícia técnica a ser feita, onde nós não temos esse conhecimento pericial, né, de dizer se houve ou não uma fala desconexa com o comportamento da pessoa, qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa contar com um perito, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, enfim, qualquer que seja a perícia. Nós temos casos interessantíssimos, que eu acho interessantíssimos no escritório, que precisam até de perita linguística para fazer certos tipos de perícia. Nossa. Então, enfim, tem todo tipo de situação, assim. E às vezes aparece uns casos, assim, que a gente, meu Deus, tem que ir atrás de uma perita, e aí tu sai ligando para um, para outro, até achar, e aí tu põe... Enfim. Então, assim, a gente se calça muito, assim, a advocacia precisa se utilizar, né, no bom sentido, tecnicamente, das perícias, porque a gente não tem como saber tudo. A gente precisa se calçar nas perícias até técnicas. Nessa busca pelo detalhe, né? Com toda certeza. A gente não tem como saber tudo. A gente não tem como saber. E até para contradizer, por exemplo, eu tenho situações de laudos de psicólogo, já um processo, uma situação bem antiga, que já está finalizada, que a psicóloga escreveu no processo que tinha certeza que a pessoa tinha sido abusada. Nossa! Eu, como psicólogo, fico meio apavorado com certeza. Ela escreve com absoluta certeza. Caramba! Que a pessoa tinha sido abusada. Como é que um psicólogo, né? Tem duas hipóteses. Sim. Ou ela tem uma bola de cristal, ou ela estava... Ou ela estava no fato. Ou ela é coautora. Estava no fato e assistiu. Caramba! Exatamente. Mas aí também, pegando um pouco até do meu lado da psicologia, falta muito também... É como a gente falou, né? A faculdade, a graduação, ela é um laboratório. Sim. Né, para nós experimentarmos ali. E a preparação em si, de fato, hoje eu vejo até mesmo dentro das minhas perícias psicológicas mesmo, ali no judiciário, eu percebo que, às vezes, até alguns advogados falta preparação. Um exemplo é o quê? Normalmente, das minhas perícias, elas são pedidas por quem? Pelo magistrado. Sim. Não são os advogados, ou seja, ela vem sem quesitos nenhum. Então, nossa, quando eu comecei nas perícias, e aí, claro, obviamente estudei antes pra isso, né? Sim. E sempre se falavam, olha, tem os quesitos. Eu olhava assim, cadê os quesitos disso aqui?
Então, claro que também às vezes falta preparação também pro outro lado, né? Sim. Esses profissionais. Então, aí até mesmo a importância de vocês também, né? Eu digo vocês, advogados criminais, né? Também conhecerem um pouco, porque entra aquele ponto. Tem que conhecer a advocacia, mas também tem que conhecer minimamente a outra área para selecionar esses profissionais, né? Com toda certeza, Gustavo. Cada situação nova que surge, a gente mergulha nessa área do conhecimento. Eu tenho a doutora Elita lá no escritório, que é uma perita que tem uma mente para a área de exatas impressionantíssima. Nossa. Inclusive, ela é perita contábil e a gente se complementa muito, assim, nesse sentido, porque ela tem um raciocínio muito rápido, assim, para as exatas, enfim. Então, a gente conversa muito. A Cíntia também agora já passou na OAB, quase advogada, já tá um passo ali. Só aguardando a data agora. Só aguardando, enfim. E então, a gente se complementa muito nesse sentido, assim, mas sempre com essa visão técnica do processo, entende? E cada situação nova que surge, a gente mergulha tecnicamente. A Cintia também tem uma outra formação técnica no IFSU, o que traz uma outra visão multidisciplinar, né? Bem interessante, assim, da área de exatas. Essa situação de ter outras formações, outros conhecimentos, que seja hobby, que seja formação regular, né? Claro. Te traz um conhecimento muito importante. É verdade. Ingrid, pegando aqui um ponto, efeito borboleta, o que talvez tu tenha feito que mudou a tua vida? Que eu tenha feito? Ou que tenha acontecido contigo, assim, alguma situação que, nossa, se não fosse isso, minha vida seria totalmente diferente. Que eu tenha feito, eu entendo que foi esse primeiro estágio lá que eu aceitei. Que isso mudou. Fui pra área criminal e acabou, por causa de um estágio na área criminal, acabei indo para outro na área criminal e tô aqui. Talvez não tivesse seguido na área criminal se não fossem esses estágios, enfim. Que tenha acontecido comigo, enfim, acredito que eu desde muito nova, assim, tive uma vivência bem diferente, assim, do comum. Eu fui criada pelo meu pai, então eu tive também essa experiência de ser criada por um homem, né? O que me traz hoje um olhar, assim, para quando eu sou procurada também pelos pais que querem ter a vivência com os seus filhos, que buscam por ter a vivência, que lutam por ter a vivência com os seus filhos. Me traz um outro olhar também, porque eu sei o quão difícil foi para o meu pai também, num primeiro momento, me ter junto a ele. Né? A minha mãe faleceu, então meu avô era advogado criminalista também, mas eu não convivi com ele, assim. E aí, o meu pai com 30 e poucos anos na época, assim, eu com 3 anos de idade. E aí, 1 mês e pouco depois da situação da minha mãe, o meu avô, já muito bem estabelecido, né, em Canoas, como se chamava na época, uma banca de advocacia. Ele e os advogados do escritório dele chamam meu pai para uma reunião. E aí, dizem pro meu pai que, não, olha, tu fica tranquilo, a gente vai conversar contigo, quem sabe tu passa a guarda da Ingrid pra mim e pra avó dela, pros pais da minha mãe, no caso, né? Tu é super jovem, tu vai formar uma nova família, tu vai ter oportunidade de ter uma outra esposa, outro filho, ou filhos até, se tu quiser. Porque a Ingrid contigo vai acabar te atrapalhando, porque tu vai ter sempre uma filha de outro casamento, que vai daqui a pouco entrar em conflito com a madrasta, essas coisas todas, enfim. Então, deixa ela aqui com a gente, eu me comprometo contigo. E aí, estabeleceu os termos lá, enfim, pago a formação dela toda, até a faculdade, viagem, enfim, estabeleceu todos os termos para ele. E ele, desde o primeiro momento, ele me contava essa história, né? O pai faleceu agora esse ano, e ele me contava essa história. E ele teve o cuidado de me contar essa história já depois dos meus 18, 19 anos. Para que não alterasse a minha visão sobre as pessoas todas envolvidas, o que também é muito importante. Sim, porque quando a gente tem esses conflitos familiares, isso eu observo hoje, muitas vezes as pessoas adultas envolvidas acabam ricocheteando nas crianças a raiva que sentem dos parentes ou dos adultos, dos avós, dos pais, das mães, né? Então, assim, eu tenho raiva, vamos supor a mãe, eu tenho raiva do teu pai, então eu vou mostrar uma mensagem que o teu pai me mandou pra ti. Sim, e aí verdade. tu vai sofrer, enfim.
Isso é muito, muito complicado. Muito complicado. E aí, no meu caso, se teve todo esse cuidado, enfim. E meu pai sempre me contou que desde o primeiro momento ele entrou naquela reunião, ele dizia pra mim que ele sentia um gatinho num canto, assim. Era um monte de gente e ele. E ele disse que entrou e saiu com só uma coisa. Ele só falou uma coisa. Não, eu vou ficar com ela. Puxa. Ela vai ficar comigo, eu vou ficar com ela. E deu, e saiu. E a gente ficou junto sempre, né? Então... E eu sei o quão importante foi eu ter ficado com meu pai depois de ter perdido a minha mãe. E eu observo isso hoje, né? Às vezes as crianças estão com os 2 pais vivos, mas acabam tendo uma morte em vida de um deles, que é a alienação parental. Exato, né? É verdade. E o outro pai que sobrou acaba tanto, seja o pai, seja a mãe, acaba tão envolvido nos meandros da separação ou dessas dinâmicas todas que acaba também não disponível saudavelmente para o filho. Verdade. Então o filho acaba ficando praticamente sem os 2 pais, mesmo com os 2 vivos. Mesmo com os 2. Isso é um tema bem importante esse, né, Ingrid? Porque às vezes as pessoas... a gente sabe que o processo judicial ele é moroso, né, requer um tempo também. O desgaste emocional disso tudo é incalculável. Incalculável, exatamente. Então, e às vezes, né, a pessoa continua com aquele processo e ela pensa, não, mas porque eu quero melhor pro meu filho, pra minha filha. Mas não ela fica totalmente indisponível ali, né? Não é o melhor pro filho, pra filha. Bom, tu sabes muito melhor do que eu. A pessoa continua vivendo a relação através do divórcio. Isso. Porque o divórcio ainda é a relação, de alguma forma. Né? E aí tem uma série de questões. Eu acabei vendo por acaso o filme, acho que é A Guerra dos Roses. Não vi. É um filme dos anos 70, que teve uma regravação e tá no Amazon Prime agora. É bem interessante, tá? Uma dica de filme pra verem. Não sei se é a Guerra dos Roses, mas é a Roses, tem o Roses no nome. Tanto a versão original, eu prefiro a outra. Eu vi as duas, mas ainda prefiro a mais antiga. Tem uma cena da versão antiga, que é o De Vito, o ator. Ele é o advogado e ele que conta a história. Ele começa contando a história. E aí ele diz assim, então, no início, ele tá contando a história para um cliente dele, que veio procurar ele para um divórcio. E ele conta a história toda da separação, e aí a separação acaba de uma forma trágica, que eu não vou contar para não dar spoiler, mas apesar do filme ser dos anos 70, né? E aí, no final, ele diz assim para essa pessoa que procurou ele para fazer o divórcio. Ele fala para essa pessoa... Então, disso tudo que eu te contei, eu vou te dizer o seguinte. Eu tô falando contrariamente aos meus interesses, mas eu vou te dizer assim, ó. Faz o máximo possível para que o teu divórcio termine o quanto antes, da forma mais rápida possível, com o grau de prejuízo possível para ti, e que tu possa reconstruir a tua vida o quanto antes. Só age o mais rápido possível. Conclui, tu vira essa página o mais rápido possível. Se tu já estás decidido nesse sentido, primeiro te decide. E se tu já está decidido nesse sentido, vira essa página o quanto antes. E reconstrói a tua vida. E Ingrid, e até uma das coisas, isso até poderia ser um conselho, né? Realmente, em todos os casos de uma advogada criminal, né? Sim, com certeza. Porque, às vezes, a gente pensa aquela coisa assim, nossa, vou procurar um advogado, vou, né, procurar alguma coisa pra saber, pra entrar com esse processo. Sim. E daqui a pouco, chega lá, o advogado diz, nossa, não entra. Sim. Não vale a pena. Muitas vezes, Gustavo, eu digo pro meu cliente isso, né, pros candidatos a clientes, no caso, né, porque a pessoa nos procura e, quero entrar com um processo, isso e aquilo. E eu digo que é um tiro no pé, como eu digo, né? Olha, eu tô agindo como o Vitor lá disse, né? Eu tô agindo contrariamente aos meus interesses, só que eu não faria isso. Sim. Se fosse eu, no teu caso, eu não faria isso. Mas se tu quiseres me contratar, a situação é essa, nós podemos fazer isso e aquilo, as chances são essas, enfim. Claro, em situações que se tem esse poder de escolha, né? Sim. Quando não é uma defesa que a pessoa obrigatoriamente tem que se defender. Verdade. Ingrid, um dos pontos que eu entendo que é muito diferente, pelo menos, é a visão de uma pessoa que ela abriu o seu escritório para uma pessoa hoje como tu há 10 anos
né, com um escritório, com estagiária, com sócia, com perita e tudo mais. O que muda na cabeça desse ponto inicial de que, nossa, peguei a minha OAB agora aqui, até esses 10 anos quase depois, assim? Claro, não podemos dizer que formalmente, né, pelo Estatuto da OAB, que é uma empresa, mas Sim. ao mesmo tempo a burocracia toda é como uma empresa. A gestão é A gestão, uma empresa, ela é empresarial. Então, o que muda na cabeça de uma advogada com essa trajetória? Primeiro, as responsabilidades são outras, né? A gente tem pessoas que dependem da gente, né? Outras pessoas ali, uma dinâmica toda que a gente precisa fazer fluir. Uhum. Depois, é interessante, eu não tinha parado para fazer essa comparação, mas sabes que eu não consigo te dizer o que é diferente, mas eu consigo pensar no que mantém. Eu consigo pensar e te dizer que mantém quando um cliente nos procura e quando senta lá na minha frente e me fala a situação, a minha... Não é bem empolgação a palavra, mas a minha determinação. Uhum. Quando eu fecho com ele, e fecho o que eu te digo psicicamente, assim, quando eu conecto com ele. Então tá, então vamos fechar, vamos fazer. A minha determinação é a mesma. Uhum. De que quando eu peguei a minha OAB e fechei meu primeiro processo, que eu me lembro até hoje qual é. Interessante. E obviamente, na gestão, a cabeça precisou mudar muito? Bastante. Bastante. Inclusive, tu fostes muito importante nesse processo. Olha, descobertas agora. Não, descoberta, não, tu sabe disso já. Inclusive, uma das partes mais importantes desse processo todo de gestão e de conseguir fazer essas pessoas que estão comigo continuarem e estarem comigo hoje foi a questão lá da testagem, né? Do perfil comportamental, enfim, isso é muito importante. Sim, verdade. Muito importante, porque eu procurava antes pessoas iguais a mim. Nossa. Lembra? E a gente fazia lembro, é verdade. Isso é muito interessante, assim, tu tem que, né, de tu perceber que tu tem que procurar, na realidade, pessoas complementares. E muita gente ainda sai da faculdade hoje fazendo isso. Sim. Eu adoro fulano, ele é super meu amigo, isso e aquilo, então eu vou fazer sociedade com ele e não dura um mês. E tu sabe que isso eu aprendi ainda há muitos anos, logo que eu tinha me formado também. Que eu comecei a advogar, também na prática. Sim. Antes ainda de ir explorar esse lado do desenvolvimento humano, porque também o meu sócio, na época do escritório de advocacia, nós um dia conversando, né? Nossa, cara, mas afinal, o que tu gosta de fazer? Não, eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de ir tomar um cafezinho lá, né? Fazer aquela conversa, né? Enfim, conversar com as pessoas. E tu? Eu também. Eu também. Não, só um pouquinho, poxa. Acabou a sociedade. Bom, porque então pode desmanchar. Nós nunca falamos sobre isso, e na minha cabeça, então, ele gostava da parte teórica, né? E de buscar jurisprudência, aquela coisa toda e tudo mais. E dali que eu percebi, nossa, é importante isso. Né? E realmente, assim, é uma das coisas. E, Ingrid, a gente sabe que no nosso Brasil, em questão de legislação, as coisas, às vezes, elas são meio que inseguras, né? Meio. Está sendo legal, entendo. Né? Como que é lidar com esses aspectos de insegurança jurídica, questão de legislação, decisões, muitas vezes? Uma decisão em primeira instância foi de um jeito, segunda instância de outro, e aí daqui a pouco terceira instância totalmente de outro. Como é que é? Olha, Gustavo, atualização constante. Ter uma boa rede de colegas em todas essas instâncias, aqui em Porto Alegre e em Brasília. Né, para tu conseguir fazer, é impossível que tu tenha o mesmo acompanhamento interpessoal em Pelotas, em Porto Alegre e em Brasília. Que tu conheça as mesmas pessoas, que tu desenvolva o mesmo trabalho, não tem como. Então, que tu tenha pessoas que fazem isso, né? Então, acompanhamento, atualização constante, fazer esse acompanhamento e transparência com o cliente sempre. Sim. Transparência. Tem um querido amigo nosso, o Onésimo, tu sabe? Sim. Ele diz que... Eu não sei se é dele essa frase ou se ele roubou de alguém, mas se ele roubou de alguém, eu vou dar o crédito pra ele agora. Que pra quem quer a mentira, pra quem se satisfaz, pra quem quer a ilusão, assim, digamos, somente a mentira satisfaz. Nossa. Né? Então, assim, tem pessoas que não querem saber
elas vão em um advogado, vão no outro, e aí acabam fechando com aquele que diz, não, com aquele que diz, se tu vai em 2, 3 advogados, e eles todos te dizem que é difícil, que pode ser possível, que vamos tentar, mas é difícil, que tem esse e esse entrave, e aí tu vai num 3º, ou 4º, ou 5º, que diz 100%, vamos entrar, causa ganha. Causa ganha é uma coisa que é pra fugir. É verdade. Entendeu? Inclusive é proibido, é vedado pelo Código de Ética garantir resultado. Então, a pessoa que busca esse tipo de profissional, ela quer uma ilusão. Sim. E quem quer ilusão, só a mentira vai satisfazer. Ingrid, e aí uma das coisas, pra gente ir pro nosso quase encerramento aqui, uma das coisas que talvez sejam mais doloridas é o quê? São as questões processuais, que elas são mais doloridas, ou muitas vezes a opinião pública e midiática? Acredito que a opinião pública e midiática, porque acaba interferindo na peça mais importante do processo, que é o cliente, né? O réu, o acusado. E acaba interferindo... Interessante isso, né? Acaba interferindo essa opinião pública no processo. É mais difícil de lidar. Sim, muitas vezes acaba essa opinião pública interferindo no processo. Sim, interessante. E até porque, se nós pegarmos também alguns casos, atentado contra a vida, né? Que entra em júri popular, acaba que a decisão ela deixa de ser técnica, né? Sim. E aí ela acaba sendo emocional. É muito difícil, inclusive, tem a questão do desaforamento e uma série de questões, né? Mas é muito difícil hoje, com a internet, tu pegar 100%, assim, pessoas que não tenham tido nenhum tipo de acesso a essa informação, a essa notícia, e tirá-las totalmente de contato, assim. É muito difícil. Maravilha. Ingrid, vamos encerrando já por aqui, né? Eu quero... de fato, te agradecer muito aqui. E, como eu sempre gosto de fazer o encerramento em uma frase breve. Qual que seria? Além de, claro, procure um advogado criminalista para chamar de seu. Mas qual que poderia ser essa frase de encerramento para nós? Uma orientação clássica de advogado criminalista. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Não. Ótimo. Então tá. Pessoal, encerramos por aqui, então, o nosso Pausadamente, falando com a advogada criminalista Ingrid Zibel. Agradecemos aqui a presença de todos nesse grande momento, né? E fique atento aí para nossos próximos episódios. É isso, Ingrid. Muito obrigado mais uma vez pela tua atenção. E é isso. Nos vemos. Tchau, tchau.